Nós vamos abrir as nossas Bíblias aí em 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 15. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, queridos? Que tal a gente ler junto? É só um versículo, né? Vamos nós? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que manteja bem a palavra de Deus. Meus irmãos, nós queremos falar um pouco sobre esse tema que nós temos trazido na nossa campanha de missões mundiais, que é testemunhar. O tema da campanha de missões mundiais fala do poder do Espírito para completar a missão, e a divisa está em Atos 1:8, onde ele diz: recebereis poder para ser minhas testemunhas, e aí vai. Então o tema na verdade é ser testemunha. E quando a gente fala em testemunhar, nós não estamos falando apenas dos missionários que estão lá nos outros países, nas outras nações. Nós falamos também daquelas pessoas que estão aqui, cada um de vocês que estão sentados aqui, aqueles que se congregam conosco, aqueles que participam da Igreja de Jesus. Todos nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E aí a pergunta é o seguinte: o que é testemunhar? Existem tantos conceitos, já falei aqui sobre testemunhar, mas eu queria trazer um conceito que é meu, que é a partir da minha reflexão, a partir da leitura da palavra de Deus. E eu entendo que muitas vezes quando a gente fala da palavra, ela ainda é um pouco longe de ser alcançada, não é uma coisa ainda palpável, fica muito na nossa imaginação, fica muito na nossa reflexão pessoal, e nós não conseguimos concretizar aquilo que está sendo falado, que está sendo pregado. E eu entendo então que o testemunhar é quando você traz a visão daqueles que escutam o nosso testemunho, ou daqueles que veem o nosso testemunho, é a concretização desse aspecto que muitas vezes parece a nós algo que é transcendente, que é intangível, que é invisível para nós. A testemunha é algo que é concreto. É possível você ver, é possível você tocar, é possível você alcançar, é possível você ali tornar visível aquilo que para nós a princípio pode ser invisível. Então, é tornar concreto aquilo que é o transcendente. Você olha para a pessoa e você está vendo ali um instrumento de Deus, que foi tocado por Deus, que foi transformado por Deus, que foi restaurado, regenerado por Deus, e você está vendo ali, você está vendo uma coisa concreta, a ação de Deus de uma forma visível e de uma forma concreta. Você pode ver, você pode ouvir, e você então vê naquela pessoa que testemunha a ação de Deus sobre a vida dela. E por isso é que a gente tem que pensar em testemunhar dessa forma. Testemunhar é fazer com que as pessoas percebam a diferença. A diferença do que nós éramos antes de Cristo. A diferença daquilo que quando era a nossa vida sem a pessoa de Jesus em nós. E aquilo do qual nós nos tornamos depois que nós abrimos o nosso coração para Jesus. Aí no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13,
quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão testemunhando de Jesus, e ali as pessoas estão vendo a pregação do Evangelho, né, e eles falam o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam neles estado com Jesus. Então eles olharam, eles conheciam a Pedro e João, eles sabiam quem eram eles antes de conhecerem Jesus, antes de estarem com Jesus, antes de serem discípulos de Jesus. E agora estavam vendo a transformação, uma outra pessoa, alguém mudou, alguém fez isso, e eles reconheceram que essas pessoas estiveram com Jesus. Então veja que o testemunhar é reconhecer que houve uma ação de Jesus na vida da pessoa, proporcionando uma mudança positiva, capaz de ser percebida, capaz de ser vista, capaz de ser notada por aquelas que estão vendo e ouvindo o testemunho daquele que andava. Então, irmãos, nós queremos caminhar um pouco sobre isso, mas para tanto nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. O que ele nos ensina? Ele nos ensina exatamente o que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então vejam que tem alguns aspectos nesse texto. Ele diz: procura apresentar-te, né? Então vejam, o testemunho, aquele que testemunha não pode viver escondido, né? Não pode testemunhar estando isolado, se escondendo das pessoas, tendo medo de testemunhar, tendo vergonha de testemunhar, tendo timidez de falar de Cristo, aquela pessoa que o transformou. Então, o que Paulo está dizendo ali a Timóteo é: te apresenta, ou seja, te mostra, te revela, mostra quem você é. Mas ele mostra aí em dois aspectos que são importantes para nós. Ele que testemunha para Deus e para os homens. Ele está dizendo aí: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então nós temos que estar diante de Deus como servos aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ser pessoas de boa reputação, pessoas reconhecidas no meio social que nós vivemos. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus, em obediência a Deus. Por isso nós não temos do que nos envergonhar. Nós não temos daquilo que alguém apontar sobre a nossa vida, que nós temos, e nós também precisamos não apenas andar em obediência e debaixo da vontade de Deus, mas saber que nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. E essa palavra manejar nos leva a pensar que manejar, que muitas vezes a gente pensa: eu manejo bem a palavra de Deus, né? Se fala em alguma coisa, eu já vou lá direto no texto, no versículo que eu preciso para poder usar aquele versículo. Não é apenas o conhecimento da palavra, não é apenas saber onde estão todas as coisas na palavra, mas o manejar aqui é você poder viver aquilo que você conhece e você ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Então, o testemunho, nós testemunhamos para Deus, nós nos apresentamos a Ele como obreiro aprovado. Ele diz: este é um obreiro aprovado, não é? E nós nos apresentamos também no meio da sociedade que nós vivemos, as pessoas com quem nós convivemos, de uma forma respeitável, onde todas as pessoas podem reconhecer em nós como pessoas de Deus, como homens de Cristo, manejando bem aí a palavra de Deus, porque aquele que testemunha da verdade, e é com essa fidelidade à palavra que nós vamos aí testemunhar. Ou seja,
Nós não podemos nos envergonhar, nós precisamos manejar bem a palavra. E é em cima disso, irmãos, que eu quero pensar um pouco com vocês. Como é que nós podemos, então, ter alguns princípios dessa caminhada de testemunhas? Como é que nós podemos chegar a ser um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus? Então eu pensei em alguns aspectos para que nós pudéssemos refletir sobre isso. E a primeira coisa que a gente precisa reconhecer, que nós somos testemunhas de quem, irmãos? É a pergunta que a gente tem que fazer. Eu estou testemunhando de quem? Eu sou testemunha de quem? Vocês são chamados por Jesus para testemunhar sobre nenhuma pessoa que faz parte desta igreja. Você não está chamado, você não é chamado para testemunhar de ninguém que é ícone dentro do Evangelho no Brasil. Você é para testemunhar de Jesus. Eu sou testemunha de Jesus Cristo. Eu sou uma testemunha, mas eu sou uma testemunha de Jesus Cristo. Ali em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto que eu citei, ele vai dizer que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Então nós somos testemunhas de Jesus. Agora, o importante é, eu sou testemunha de Jesus, eu vou falar de Jesus, eu vou falar daquela pessoa que me salvou, que me transformou, mas depende do conceito e da sua intimidade que você tem com Jesus. Para você ser fiel à pessoa de Jesus, para você ser fiel como testemunha de Jesus, você precisa conhecê-lo, você precisa ter intimidade com ele, você precisa saber realmente o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, e não apenas você falar de algo que é possível fazer de uma pessoa que você não conhece na intimidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, que nós somos testemunhas de Jesus. E testemunha de Jesus significa dizer o seguinte: primeiro que eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus. Como é que eu vou testemunhar de Jesus Cristo se a minha fé é uma fé fraca, uma fé que não tem muita firmeza naquilo que eu acredito? Então eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele me salvou e que Ele me chamou para ser seu testemunho. Eu sou chamado para ser testemunho de Jesus. Algumas pessoas não entendem isso, né, irmãos? Algumas pessoas entendem, não, eu sou salvo em Jesus Cristo, mas ponto. Não tem mais nada daí para frente. Ele não entende que você é salvo por Jesus Cristo, mas você é salvo com um chamado. E esse chamado que você tem é o chamado de você ser testemunha daquele que o salvou e daquele que o transformou. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer assim: Timóteo, verdadeiro filho na fé. Ou seja, Timóteo foi uma testemunha de Jesus, mas ele passou por todo o processo de ser alcançado por Jesus, e passou então, depois de ser alcançado por Jesus, ele passou a viver esse Jesus e a testemunhar do Jesus que o alcançou. Então nós estamos falando aqui, em primeiro lugar, e ser testemunha, é que você precisa realmente entender que você é testemunha de alguém que não apenas se salvou, mas lhe deu uma responsabilidade enquanto servo dele. E essa responsabilidade é você falar daquilo que ele fez por você. A segunda coisa é que você precisa conhecer de quem, ou falar, de que você vai falar ou descrever. Se eu vou falar de alguém, falar bem claro, eu preciso não apenas dizer a aparência dessa pessoa,
Se eu quero apresentar essa pessoa para que as pessoas possam conhecer essa pessoa com profundidade, eu preciso também conhecer essa pessoa com profundidade. Esse texto que está aí, João capítulo 17, versículo 3, ele vai dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. E esse conhecer aqui é ter intimidade, é conhecer seus pensamentos, é conhecer a sua mente, é conhecer a sua vontade, é conhecer e saber aquilo que Ele é capaz de fazer, é saber que Deus, Ele é o mesmo sempre, hoje ou amanhã, Ele é o mesmo, é aquele que é onipotente, onisciente, onipresente em todas as coisas. Nós precisamos falar de uma pessoa com intimidade, e essa pessoa é Jesus Cristo. Qual é a intimidade de você enquanto igreja de Jesus, enquanto você? Qual é a intimidade que você tem com Cristo? Porque é um conceito muito relativo para determinadas pessoas. E quando você diz assim, não, fulano de tal é meu amigo, hoje é usado muito essa expressão, principalmente por causa das redes sociais. Mas amigo, irmãos, no conceito de amizade, significa compartilhar de sentimentos, compartilhar de momentos, compartilhar de tempo a vida. Amigo é fazer parte da vida do outro, é ser parte, é ser integrante, é ser presente na vida do outro. Portanto, eu não vou apresentar um amigo simplesmente porque ele disse assim, não, fulano de tal é meu amigo. Olha, eu vejo uma vez por mês, uma vez por semana, eu conheci fulano de tal, tive uns momentos ali de conversa com ele, eu já saio dizendo, não, fulano de tal é meu amigo. Não é assim com Jesus Cristo. Jesus Cristo, a gente precisa ter tempo com Ele. Com Jesus Cristo, nós precisamos buscar conhecê-lo na intimidade. Nós precisamos abrir o nosso coração com Ele. Nós precisamos conversar com Ele. Não porque Ele precisa nos conhecer, porque eu vou falar de mim, que Ele já me conhece. Mas é esse compartilhar da intimidade. É ouvir a sua voz. É sentir a sua presença na vida de cada um de nós. Então nós precisamos conhecer. Se eu vou ser testemunha de Jesus, eu não preciso apenas crer que Ele existe, que Ele é o Filho de Deus, que Ele me salvou, que Ele me chamou para ser sua testemunha, mas para ser sua testemunha eu preciso ter intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa, queridos, que a gente precisa, eu vou passar isso aí, outra coisa, que a gente precisa ter uma experiência de conversão verdadeira, ou seja, uma experiência de sentir que Jesus realmente mudou a minha vida, de sentir a ação de Deus na minha vida, o poder de Deus na minha vida, transformando a minha vida. Quando eu olho para o meu passado de pecado e eu vejo a minha vida hoje, eu sinto que Deus me acompanha desde o momento que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Ele me acompanha todos os dias no sentido de que o seu Espírito que habita em mim, Ele vai me mudando, me transformando, fazendo uma pessoa diferente. Eu posso dizer, quando eu testemunho de Jesus, quem eu era, quem eu sou, e do poder de Jesus para transformar a vida de uma pessoa. Esse texto que nós estamos vendo aí, em Marcos, capítulo 5, 18 a 20, eu coloquei aqui esse texto porque foi uma mudança, irmãos, radical dessa pessoa. Isso aqui fala daquele endemoniado de Gadara, que tinha uma legião dentro de si, estava dominado por uma legião de demônios, que vivia nu, e vivia acorrentado, e se jogava nas pedras, se ferindo, se machucando todo.
E Jesus muda o viver daquela pessoa. Quando ele vai embora, aquele homem já não é mais um homem possuído por Satanás, pelo diabo, mas um homem curado, espiritualmente salvo. E ele quer então seguir Jesus, mas Jesus diz assim, olha o texto que está aí. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. O que ele estava anunciando, irmãos? Ele estava anunciando o que Jesus havia feito na vida dele. Por isso é que ser testemunha, nós precisamos falar da nossa experiência, da nossa experiência com Deus, a nossa experiência de conversão, da nossa experiência da ação do poder de Deus na nossa vida, a ação transformadora, santificadora, regeneradora em cada um de nós. A segunda coisa para nós entendermos essa questão de ser testemunha é não apenas saber de quem nós somos, mas saber quem nós somos. Nós somos testemunhas de Jesus, mas quem nós somos? É interessante isso, irmãos, porque será que você ainda pensa que é aquela pessoa antes de Jesus? Eu sou a mesma pessoa, né? Algumas pessoas dizem, não mudei nada, continuo sendo o mesmo Pedro, né? O mesmo apóstolo João, né? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu aceitei Jesus, eu falo assim para os meus amigos, eu estou aqui usando de uma expressão de outros, não minha pessoal. Falar para os seus amigos, não, eu aceitei Jesus, mas eu continuo a mesma pessoa. Será que é isso realmente que você pensa, né, para que você não perca os seus amigos, as suas amizades, para que você não quebre relacionamentos, interrompa relacionamentos? Você vai dizer assim, eu continuo a mesma pessoa. Será que você é isso mesmo? Então, como é que você pode ser testemunha de Jesus se você não sabe quem você é? Você precisa, então, conhecer quem você é. E nós, quando olhamos para dentro de nós, depois que nós recebemos Jesus, nós vamos ver que nós somos uma pessoa e nós estamos em constante e permanente mudança. Nós não somos mais aquelas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer, não sou mais eu, mas é Cristo que está em mim. Não sou mais eu, agora é Cristo que está em mim. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, agora eu sou uma nova criatura. Não é isso? Eu não sou mais o mesmo de antes, mas eu sou uma nova criatura. Não mais aquele que tinha prazer no pecado, mas agora tem uma vida vivida para agradar o nosso Deus. E quando a gente olha para isso e a gente quer realmente ter convicção de quem nós somos, é só olhar para esse texto aí. Esse texto está em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. E Pedro vai dizer assim, você não sabe quem você é, pois eu vou dizer para você quem você é. Você é, sabe o quê? Você é raça eleita. Você não é mais pertencente ao mundo, né? Você não é mais mundano, cheio de pecado, não é isso? Você é raça eleita, você foi eleito por Deus para ser salvo, ser da família de Deus. Você foi eleito para ser filho de Deus. Ele diz assim, você é raça eleita, você é sacerdócio real, é nação santa. E ele vai dizer assim, agora você é propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós não somos mais do mundo.
nós não somos mais desse inimigo que estava conduzindo a nossa vida, das potestades do ar. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós não somos mais de ninguém, irmãos. Nós temos um dono. Difícil, né, dizer isso, porque todos nós queremos ser donos de nós mesmos. Todos nós queremos ter a liberdade de ter a condução da nossa vida. Mas, irmãos, olha, você tem consciência de uma coisa: nós temos um dono, e a gente tem que se alegrar com isso. A gente tem que entender que isso é graça e é bênção na vida de cada um de nós. Nós temos um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Ele é o nosso dono. Nós somos servos de Jesus. É isso que nós somos. Nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos servos de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, nesse texto aí, para que a gente possa entender: que antes a gente era o quê? Está escrito aí? Trevas. E agora nós somos o quê? Luz. Olha aí que coisa, né? Aonde a gente estiver, a gente é luz no meio das trevas, para iluminar aqueles que não conseguem saber para onde vão, não sabem onde pisar, não sabem qual é o caminho da salvação. Nós somos a luz para conduzir e mostrar a essas pessoas o caminho da verdade. Nós antes não éramos o quê? Povo. E agora nós somos o quê? Povo de Deus, irmãos. Vocês acham pouco isso? Antes andávamos o quê? Sem direção. E hoje nós somos o quê? Testemunha de Jesus, porque nós fomos chamados para proclamar as verdades. Foi isso? Não é isso que tem lá no texto? Ele nos chamou para sermos raça eleita, sacerdócio santo, propriedade exclusiva de Deus, para sermos suas testemunhas, proclamarmos o Evangelho. É para isso, né? Antes vivíamos sem o quê? Sem misericórdia. E hoje alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Coisa tremenda. Quem nós somos, irmãos? Nós somos de Deus. Esse é o nosso dono. Jesus Cristo é o dono de cada um de nós. Depois, a gente precisa entender que de quem nós somos testemunhas? De Jesus Cristo. Precisamos conhecê-lo, ter intimidade com Ele. Mas não apenas isso, nós precisamos saber quem nós somos. Porque é a convicção da mudança, de quem nós nos tornamos. E nós precisamos entender que onde nós vivemos. Por que testemunhar? Porque nós vivemos no meio que vive em trevas, no meio de um povo que vive em trevas. Porque a gente vive num mundo que está dominado pelo maligno. Nós não fomos chamados pela pessoa de Jesus Cristo, eu falei isso até pela manhã, para sermos pessoas que vamos construir uma comunidade e nos isolarmos do mundo. Não, aqui estamos isolados desse mundo pagão, esse mundo depravado. Nós não podemos estar no meio desse, porque nós vamos nos contaminar. Meus irmãos, aí é que está a grande questão. Porque a gente não tem que ter medo de ser contaminado, mas nós precisamos contaminar os outros com a nossa santidade. É diferente. Se nós temos medo de sermos contaminados, é porque nós não temos a convicção da nossa salvação, da nossa conversão e de quem nós somos. Aonde nós vivemos, irmãos? No mundo. Jesus não nos escondeu, Jesus não nos guardou num local isolado, para quando Ele voltar nos buscar, mas Ele nos enviou para o mundo. Aí está em Mateus capítulo 10, versículo 16: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
nós estamos no mundo. Por isso é necessário nós sermos luz. Por isso é necessário que a gente testemunhe de Cristo, porque as pessoas vivem nas trevas e elas precisam conhecer Jesus. E se nós não estivermos no meio deles, como é que nós vamos iluminar essas pessoas que estão em trevas? Jesus então envia a sua igreja ao mundo para proclamar o Evangelho. Ele não manda que a gente se isole. No entanto, vejam que esse mundo da qual nós estamos não é um mundo pacífico. Não é um mundo de paz. É um mundo cheio dos seus riscos, dos seus perigos. Como disse ali, Jesus nos manda para o meio dos lobos. Nós não estamos, ó Deus, irmãos, nós não estamos num mundo onde a gente pode dizer assim: agora eu vou viver em paz. É que diz aí, no João capítulo 5, 19, nós sabemos que somos de Deus, mas nós sabemos também que o mundo inteiro jaz no maligno. É aí nesse meio. É aí que Jesus quer que a gente esteja. Porque é aí, irmãos, que nós vamos escolher aqueles que são de Jesus. Não é no meio da igreja, embora a gente saiba que onde há o trigo também há um joio. Embora a gente saiba que na igreja a gente também precisa testemunhar na igreja. Embora a gente saiba que aqui a gente tem uma áurea de santidade, mas tem muita gente que ainda não é santa, no sentido pragmático, secular, desse conceito de santidade. Nós precisamos testemunhar aqui também, mas nós precisamos testemunhar principalmente nesse mundo que jaz no maligno. É aí que nós estamos. E aí então a gente pensa: de quem nós somos testemunhas? De quem nós somos pessoalmente? Aonde nós estamos? E é por isso que nós precisamos ser testemunhas. Mas a gente precisa também saber como testemunhar. Como testemunhar? O apóstolo Paulo, eu falei aqui no princípio, ele diz que ele precisa se apresentar, ele precisa ir. Ele não pode ficar simplesmente esperando que alguém apareça, mas ele precisa sair e se apresentar. E quando ele fala isso, não é esperar, portanto, que alguém venha, mas se tornar visível. Por isso é que Jesus disse que não se esconde a luz debaixo da cama, mas o põe em cima para que todos possam ver a sua luz. Nós precisamos mostrar quem somos. Você ainda tem vergonha de dizer para alguém que você é crente? Porque às vezes passa, na cabeça da gente, principalmente aqueles que são novos convertidos, que ainda estão iniciando os seus primeiros passos, e que quando encontra alguém assim, ele diz assim: aí você é crente? Aí ele diz assim: estou tentando ser, Estou tentando ser. Não, Jesus disse o seguinte: o que é que ele diz aí? Vós sois.
Muito bem. Isso significa o quê? Nós estamos aqui caminhando para o final. Mais uns 20 slides e termino. Isso significa, primeiro, você precisa ter uma vida coerente com quem você é. Não adianta você falar e você viver uma outra coisa. Ser sal e ser luz do mundo significa coerência, obediência à palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto para testemunhar é sermos coerentes com a palavra de Deus. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa ser sensível à sua influência com relação às pessoas com quem você convive. Porque você quer queira, quer não, você, de certa forma, você tem uma influência sobre as pessoas. E às vezes a gente não está muito ligado a isso. Principalmente aqueles que querem ser independentes. Você não tem nada a ver com as pessoas. Eu faço o que eu quero, faço o que eu penso, e as pessoas que me aceitem do jeito que eu sou. Não é? O cristão, irmãos, tem que ter a consciência e a sensibilidade de que nós temos uma responsabilidade sobre o outro e uma influência daquilo que nós somos para com o outro. Vejam esse texto que está aí. Vamos lá, todas as coisas são lícitas. Está aí não? Mágica. Vamos lá? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. se alguém Paulo está colocando aqui, e está nos ensinando, é que nós temos uma influência sobre as pessoas, e que nós podemos, muitas vezes, desviar pessoas pelo nosso comportamento. Nós podemos, muitas vezes, em vez de atrair as pessoas para Jesus, nós, através do nosso comportamento, nossa forma de ser, nós afastamos as pessoas de Jesus. Em vez de nós estarmos testemunhando da ação, do poder de Deus na nossa vida, e as pessoas poderem ver a ação transformadora, o nosso modo de nos comportar, muitas vezes de uma forma agressiva, violenta, de uma forma emocionalmente grosseira, né? As pessoas vão perceber que não é bem assim aquilo que aquela pessoa está falando.
O crente, de forma geral, ele é manso e suave. O crente, de um modo geral, ele não perde por qualquer coisa o seu equilíbrio emocional. Ele é uma pessoa equilibrada. Ele é uma pessoa que não ofende os outros. Não é uma pessoa que fala palavrões. É uma pessoa que respeita as outras pessoas. A nossa forma de ser, a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar e de se relacionar com os outros nos identifica e influencia aqueles que não conhecem a Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando. E para testemunhar, a gente tem que ter essa consciência e essa sensibilidade que nós estamos ali como luz para influenciar as pessoas que não conhecem a Cristo. E é isso então que ele está dizendo, né? Nós precisamos influenciar pessoas de forma a poderem ter respeito pelo Senhor e queiram conhecê-lo. Irmão, da mesma forma que nós atraímos do nosso bom proceder, nós distanciamos do nosso mau proceder. E da mesma forma que nós falamos bem de Jesus, nós falamos mal de Jesus quando nós nos comportamos mal. Se a gente diz que é cristão e se comporta de uma forma anticristã, nós não estamos depreciando a sua pessoa que está se comportando dessa forma, mas você está depreciando a própria pessoa de Cristo, né? Porque você está falando dele, você está testemunhando dele, e você é a igreja dele. Amém, queridos? Então, para sermos testemunhas, nós precisamos saber de quem nós somos testemunhas. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos entender que para sermos testemunhas, nós precisamos estar realmente no mundão, no meio desse mundo maligno que existe aí fora. E nós precisamos entender que nós somos influentes nesse meio. Por mais que você entenda que você não tem influência nenhuma, mas você tem. E as pessoas observam o seu viver. Amém? Curvem suas cabeças.